Informação importante no Palmeiras, um dos xodós de Abel Ferreira vai precisar passar por nova cirurgia. Vídeo de hoje do canal traz mais detalhes e fala também... Lucas Evangelista foi apresentado no Palmeiras e explicou o motivo que atrasou sua chegada ao Verdão. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. E a primeira informação é sobre a seleção brasileira, que venceu a Colômbia por 2-1 nessa quinta-feira e tem 4 novidades para a partida contra a Argentina. O Dorival convocou nas últimas horas o zagueiro Beraldo, os volantes João Gomes e Ederson, além do goleiro Everton. Todos vão substituir atletas machucados ou suspensos. Já Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os representantes brasileiros no Super Mundial de Clubes, torneio marcado para metade do ano, solicitaram o adiamento da partida deles pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. É que esses jogos aconteceriam a 4 dias da estreia no Super Mundial de Clubes, ou seja, eles teriam pouco tempo para se preparar e chegar nos Estados Unidos. Bora falar sobre o Palmeiras com informação importante e preocupante. Figueiredo, meio-campista de 19 anos de idade do Verdão, vai precisar passar por mais uma cirurgia. Essa confirmação me foi feita por uma pessoa do Palmeiras na tarde dessa sexta-feira. Só para lembrar que o Figueiredo havia se contundido na semifinal da Libertadores da América Sub-20 na semana passada. Foi no jogo contra o Belgrano, ele inclusive ficou fora da decisão contra o Flamengo, que terminou com o título do rival na cobrança por pênaltis. Os exames na volta a São Paulo apontaram a necessidade de outra intervenção cirúrgica, logo do Figueiredo, xodó do técnico Abel Ferreira, e que já havia passado por 2 cirurgias de ligamento cruzado, aquela mais grave e que demanda de 8 a 10 meses de ausência. Figueiredo havia disputado na atual temporada 8 partidas com 3 gols e 1 assistência, um desses jogos no time principal. O Abel já havia declarado publicamente como gostava do Figueiredo e como tinha a intenção de utilizá-lo com cada vez mais frequência. Só para arrematar em relação a esse tema, estou esperando uma confirmação alviverde para saber o grau da lesão e o tempo de recuperação. Assim que tiver qualquer novidade, já conto para vocês. Boa recuperação para o Figueiredo, que ele esteja à disposição do Palmeiras o mais rápido possível e possa se livrar dessa terceira necessidade de cirurgia no joelho com apenas 19 anos de idade. Bora falar agora sobre Lucas Evangelista, apresentado nessa sexta-feira como reforço do Palmeiras. A 7ª contratação alviverde, que faz com que o Palmeiras tenha gastado mais de 440 milhões de reais nessa temporada, concedeu uma entrevista emocionada. Primeiro, ao lembrar da mãe. Importante contar que a mãe dele faleceu em 2023 e a Leila Pereira surpreendeu o Evangelista entregando uma camisa do Palmeiras com o número 30, que havia sido o número escolhido pela mãe para que o Evangelista jogasse em outro clube. O Evangelista também contou um pouquinho da emoção, lembrando de um episódio que havia acontecido na própria sexta-feira. Palavras dele, abre aspas, vou contar um acontecimento de hoje. No celular às vezes aparecem fotos aleatórias. Hoje abri e tinha uma foto da minha mãe de 2015, quando assinei meu primeiro contrato na Itália. E a mensagem que senti no meu coração é de que ela está comigo, feliz nesse momento. Desde que acordei, senti a presença dela. Parece coisa de outro mundo, mas é uma mensagem de que eu fiz a escolha certa, fecha aspas. Legal contar também que nessa entrevista coletiva, o Lucas Evangelista explicou o motivo do atraso em sua contratação pelo Palmeiras. Você vai lembrar que ele foi submetido a uma primeira bateria de exames, mas o Palmeiras decidiu colocá-lo, submetê-lo a uma segunda bateria, porque havia identificado algo que deixou uma preocupação. O Evangelista contou do que se trata, abre aspas para ele, tinha feito uma bateria de exames no Bragantino que apontou um nódulo benigno no pulmão. Deve ser alguma cicatriz que ficou por conta de uma gripe forte que tive ou algo do tipo. Então, segundo o Evangelista, ao fazer a primeira rodada de exames no Palmeiras, o Verdão constatou esse nódulo no pulmão e fez mais exames para saber se de fato era benigno, e com a confirmação, o Palmeiras oficializou a contratação do atleta, que teve passagem na base do São Paulo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, muito felizes
apresentando nossa 7ª contratação para a temporada 2025. Torcedores, 7ª. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos aqui para apresentar o Lucas Evangelista, esse atleta brilhante que teve oportunidade de ir para vários clubes, não é? Foi procurado por vários clubes e escolheu vir para o Palmeiras pelo nosso projeto. E eu tenho certeza, Lucas, que você vai ser muito feliz aqui ao lado de todos nós. Tenho certeza também que com o seu brilhantismo você vai ajudar e muito o nosso elenco e proporcionar muitas alegrias para o nosso torcedor. Seja muito, muito bem-vindo à sua nova casa. Nós estamos muito felizes, temos muitas responsabilidades e compromissos esse ano e, sem dúvida nenhuma, você veio para nos ajudar. Muito, muito obrigada. E agora eu vou te entregar a sua camisa com o número que você escolheu, numa homenagem muito linda para sua mãe, que dia 30 é a data do aniversário dela, não é? E, Lucas, onde ela estiver, tá? Ela estará torcendo por você e celebrando as suas conquistas aqui com a gente. Tá bom, meu querido? Eu tenho certeza que você vai honrar essa camisa como você sempre honrou a sua querida mãe. Tá, querido? Você está em casa, querido? Estou me sentindo em casa. Muito obrigado, viu, pelas palavras, pelo carinho, não só seu, mas de todo mundo. Estou muito, muito feliz. Ok? Passou um pouquinho. Foi. Obrigado, viu? Imagina. Pode Olha virar. só, peraí. Para você, para vocês também, eu posso falar? Pode. Vou contar um acontecimento que teve hoje pela manhã ainda. No iPhone, às vezes, aparece fotos aleatórias, né? De que você tem durante, assim, desde que você pegou o iPhone e tudo mais. E aí, hoje, eu abri o celular e tinha foto da minha mãe, de 2015, que foi meu primeiro contrato, quando eu estava na Itália. Uhum. E a mensagem que eu senti no meu coração é que ela está comigo, que ela está feliz nesse momento. Então, desde que eu acordei, saí do hotel, já vim super feliz, sentindo ela aqui presente. E parece coisa de outro mundo, mas eu acredito muito nisso. Acho que é uma mensagem de que eu fiz a escolha certa, eu estou feliz, minha mãe está muito feliz e eu tenho certeza que foi Deus que me colocou aqui, porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que seria possível, com todas as circunstâncias, ter uma oportunidade dessa, num time tão vitorioso, que está super bem estruturado há muito tempo. Então, eu sempre pensava no futuro, sabe? E confesso que nunca, assim, com toda a humildade do mundo, sempre acreditei no meu potencial, mas nunca passou pela minha cabeça ter essa oportunidade de estar aqui. Então, estou muito feliz, me sinto muito abençoado por estar aqui. Então, todo mundo pode ter certeza que eu vou doar a minha vida para estar sempre ajudando aqui dentro de campo e fora também, porque eu acho que o ambiente faz muita diferença, né? Conversei com você ali antes que o John elogiou muito o ambiente, a sua pessoa, o Barros, o staff todo. Então, tenho certeza que eu vim pro lugar certo.
e tenho certeza que vai ser um ciclo muito abençoado para mim e para todo mundo. Obrigada, É isso, eu que agradeço. Obrigada, viu? Obrigado. Quer fazer mais uma? O Lucas não imaginou que viesse para cá, mas nós já estamos de olho em você há muito tempo, sabe? Então, você pode ter certeza, Lucas, nós ficamos muito felizes de ter dado tudo certo, de ter conosco uma pessoa como você. Eu sei que é muita emoção quando a gente fala das pessoas que a gente ama, mas eu não tenho dúvida, ela não está de corpo aqui, mas espiritualmente eu não tenho dúvida nenhuma que ela está aqui assistindo a tudo isso, te protegendo e torcendo por você, e é por ela que você vai fazer isso tudo. Não é? Aliás, você está aqui por causa dela, não é? Nós ficamos muito, muito felizes e não tenha dúvida, Lucas, eu como presidente do Palmeiras, o meu trabalho é proteger cada colaborador, cada atleta aqui dentro do nosso clube. E isso não tenha dúvida nenhuma, que eu sempre estarei ao lado de vocês, em qualquer situação. A presidente do Palmeiras não foge nunca, nunca da raia. Eu estou sempre ao lado de vocês, não à frente, ao lado, que eu não acredito que você faça absolutamente nada sozinho. Você só tem sucesso quando você tem um bom ambiente de trabalho, quando você tem profissionais dedicados, focados, corretos, como você e como todos que trabalham aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, querido. Tá bom? Como você e como todos que trabalham aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, querido. Tá bom? Faz. Obrigado, presidente. Aê. Isso. Foi? Obrigado, gente. Tá bom. Alguém ao vivo, não? Então vai, Fagoso. Deixa eu beber água. Sim. Bora. Lucas, aqui. Beleza. Boa tarde. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Já batemos um papo lá no Red Bull 2 vezes já. Tá. Lucas, você citou agora, nessa primeira fala, que não acreditava, com todas as circunstâncias, que uma oportunidade dessa apareceria para você nesse momento da sua carreira. Queria que você trouxesse para nós, de maneira mais profunda, que circunstâncias são essas que pairavam na sua mente em relação a um impedimento de receber uma oportunidade num clube como o Palmeiras. Obrigado. Boa tarde. Eu acho que a circunstância está relacionada ao elenco vitorioso, cara, e não é só de agora. Como eu falei, o Palmeiras está ganhando título, vem sempre brigando por título. Eu voltei para o Brasil faz final de 2020, e desde que eu cheguei aqui, o Palmeiras é a principal potência do Brasil. Então, é muito difícil, não só para mim chegar no elenco para agregar, mas como para outros jogadores. Então, eu sempre tive essa admiração pelo elenco do Palmeiras, pelo trabalho do Abel. Eu citei aqui também na apresentação que o John comentou comigo que o ambiente aqui é fenomenal, e eu já desconfiava disso, porque um time para ganhar tantos títulos, o ambiente é essencial ser bom. Não pode ter vaidade, não pode ter ego. Então eu falei assim, para eles estarem ganhando tanto, disputando sempre lá em cima, ali o ambiente com certeza deve ser fenomenal. E cheguei aqui faz pouco tempo, estou super à vontade, super em casa, não sinto vaidade de ninguém. Então, claro que todo o ambiente tem alguns probleminhas, mas é de tirar o chapéu. A estrutura, o tratamento, a igualdade que o Abel dá para todo mundo junto com a comissão. Então, é fenomenal. Em relação a isso, é isso. Um elenco tão competitivo, que ganha título há muito tempo, é difícil você entrar. Então, me sinto muito abençoado, estou muito feliz por estar aqui.
Evangelista, tudo bom? Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo ao Palmeiras. Queria que você falasse também, né, um relato, como você já destacou nas redes sociais do clube. Sua mãe era palmeirense. Quais eram os nomes que sua mãe era apaixonada pelo Palmeiras? Os caras que ela te mostrava, pô, esse daqui, se espelha nele que vai dar tudo certo. Tem alguma referência que ela te trouxe como torcedora? E quando você foi apresentado no contrato, tá lá, né, cláusula até o final de 2026, com possibilidade de renovação até 2027, baseado em metas contratuais. Você poderia falar quais são essas metas, o que você espera cumprir com elas? Obrigado. Cara, pra ser sincero, ela nunca foi de falar um jogador específico ou algo do tipo. Ela sempre torceu pro Palmeiras. Eu tenho um tio também que é fanático, é super palmeirense. O meu melhor amigo de infância também, limeirense, quando ficou sabendo disso tudo, chorou demais. Meu sogro também chorou muito, que ele é super palmeirense. Eu acho que quando tava no meio das conversas, assim, até saiu uma foto aí que chegou para mim. Eu procurei até ficar um pouco off de rede social, mas chegou essa foto de que a minha namorada, junto com a família dela, estava assistindo o jogo do Bragantino e tinha uma camisa verde lá. As conversas nem estavam tão avançadas, mas o meu sogro, por ser tão palmeirense, ele estava ali com a camisa do Palmeiras. Então, acho que engloba tudo isso. A minha família, os meus amigos, todo mundo sempre foi muito palmeirense. Então, querendo ou não, isso aí é algo a mais. Então, não pensei duas vezes. Como eu falei para você, né? Para ser bem sincero, eu não estava nem esperando uma proposta de vir jogar aqui. Então, sou muito abençoado, estou muito feliz. Agora é continuar dando sequência nos treinos e conhecendo melhor o que o Abel e a comissão pedem, para estar sempre à disposição para ajudar. Evangelista... Perdão. Vai lá. Relacionado à cláusula, para ser sincero, eu nem entrei em detalhes assim com o meu empresário. Ele falou que é uma cláusula tranquila, mas não me preocupou, porque eu não pensei duas vezes. Falei assim, quero ir. O que eu tenho em mente é ajudar o Abel. Sei que o elenco é muito bom, tem muitos jogos durante o ano, então tanto o time titular quanto o time reserva tem que estar preparado. Então eu sei que vai ter que rodar, então tem que estar preparado, vou ter oportunidade. Então a minha sequência o meu projeto é jogar, ajudar e ficar aqui por um bom tempo. Evangelista, seja bem-vindo, Jean Brandão, Record. Você chega no momento decisivo para o Palmeiras, que está tentando o tetracampeonato estadual. Como é que é para você chegar nesse momento? A gente já viu fotos suas torcendo no primeiro jogo, mas acredito eu que a sua vontade seja de jogar, apesar de não poder jogar, porque já vestiu a camisa do Red Bull Bragantino. Enfim, como é que você acha que vai ser esse jogo decisivo? Você pretende colaborar de alguma forma, usando a tua experiência no vestiário, nos treinamentos? Como é que está sendo para você chegar justamente nesse momento decisivo para o Palmeiras? Cara, a minha vontade, sem sombra de dúvidas, era tá ajudando, se não for possível dentro de campo, fora ali, incentivando, passando confiança, que eu acho que vai ser muito importante, solidariedade. Não adianta, eu sempre toquei nessa tecla de que a cobrança tem que existir sempre, mas sempre apoiando, dando força para o companheiro. Acho que até porque ninguém erra de propósito, todo mundo está ali para acertar. Então, não conversei ainda com o pessoal, mas tenho certeza que vai ser permitido a minha ida lá, então eu vou passar palavras positivas, força, confiança, porque eu sei que isso que vai fazer a diferença. O mental tem que estar muito bem e eu tenho certeza que vai estar. Seja bem-vindo, Lucas, Plácido BS da TV Globo. Dá para ver o brilho nos olhos que você está, né, de estar realizando esse sonho da Dona Marta. Na quarta-feira eu estava aqui na saída do treino e eu vi que você saiu do seu carro, atendeu aos torcedores, e você olhava no olho de todo mundo, tirava foto com todo mundo. E você tem emocionado muitos torcedores nas redes sociais, até pelas suas falas. Você disse que está um pouco off, assim, mas o pessoal nas redes sociais tem dito que o Lucas Evangelista é muito fofo, ele é muito educado. Queria que você explicasse isso, assim, esse teu contato também com o torcedor, que você ainda nem jogou e você já está conquistando todo mundo. Cara, para ser sincero, como eu fiquei um bom tempo no Red Bull Bragantino, lá a torcida é um pouco menor, o pessoal do interior, então eu me identifiquei muito com isso porque eu sou muito humano. Eu sempre fui muito
atencioso, carinhoso, solidário, sim. Por isso que eu sempre falo que, tanto dentro de campo quanto fora, eu sei que é necessário ajudar. Então, hoje eu tô com 30 anos, eu já tive 14, eu já tive sonho de ser jogador, graças a Deus eu virei. Então eu sei que pra gente pode não ser tanto, mas significa muito pra criança, sabe? Pros meninos mais jovens. Então, eu sempre fiz isso lá e acabei me identificando com todo mundo, porque eu acho que é muito mais que futebol. Somos seres humanos como qualquer um, a gente tem qualidades, tem defeitos. Então, sempre que eu puder dar essa atenção, dar esse carinho, sabe? Olhar no olho, ter empatia de conversar, de dar um abraço, eu sempre vou fazer, porque eu acho que é isso que a gente leva para a vida. Então, até depois que eu perdi a minha mãe, foi uma outra virada de chave, de que a vida é muito mais que isso. Eu sei que eu vou sempre fazer de tudo, porque é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Eu tenho que honrar tudo que o Palmeiras tá fazendo por mim, tá investindo por mim, para minha família, mas é muito mais que isso. Então, sempre que eu puder dar esse carinho, eu sei que não é possível porque a torcida é muito grande, não dá para dar atenção para todos, mas sempre que possível eu vou fazer isso. Lucas, boa tarde, bem-vindo, boa sorte no tarde. Palmeiras. Você falou muito sobre a expectativa, né? Nas redes sociais a gente pôde ver, você falou de muitas expectativas de conhecer os colegas, e agora com a presidente você citou sobre o bom ambiente aqui no Palmeiras. Você estava ansioso para treinar, foi a primeira semana, como é que foi para você esse novo ambiente com os novos companheiros e com o Abel também? Obrigado. Boa tarde. Cara, são fases, eu acho. Eu acabei comentando do primeiro treino, eu fiquei um pouco tímido, acanhado no comecinho. É normal, depois se soltou, depois eu me soltei, na verdade, né? Aí teve um amistoso hoje, no começo estava meio assim, depois se solta. Eu acho que agora é só questão de tempo. É eu ganhar ritmo, e conhecendo cada vez mais o que o Abel e a comissão pede, ajudar os meus companheiros, querendo ou não, no dia a dia você vai pegando um pouco de intimidade, você vai sabendo como que cada um gosta de jogar, se gosta de receber a bola no pé, nas costas. Acabei conversando bastante com o Luiz, ele também. Ele é um cara que é muito inteligente, então falei, vou colar do lado dele. Então, isso é normal. Questão de tempo, eu estou muito tranquilo, muito em paz. Como eu falei, só Deus estar aqui, tenho certeza que Deus me colocou aqui, então no tempo certo, no tempo dele, o Abel vai sentir que eu vou ter oportunidade de jogar, de ajudar de alguma maneira, seja em qualquer posição, eu vim aqui para agregar. O Lucas, Nicolete da ESPN, queria saber um pouquinho mais dessa semana que você chegou, porque você chegou véspera de decisão, né? E não é uma decisão qualquer, um Corinthians e Palmeiras, e o Palmeiras perdeu o primeiro jogo. Então, como é que você sente esse ambiente todo, assim, a turma tá mordida, o técnico, até a vontade de ganhar, é uma coisa que contagia vocês, que você sente, assim, e vê no grupo? Cara, eu senti alguns atletas um pouco triste, porque é normal, tem que sentir esse luto, mas depois passou, acho que não adianta a gente chorar o leite derramado, porque não vai resolver. Então, pessoal, todo mundo já virou a chavinha, nenhum momento você escuta alguma palavra ou alguma conversinha assim com desconfiança, tá todo mundo bem confiante, todo mundo sabe do potencial, da qualidade de todos, quem começa, quem entra na partida também. Então, o pessoal tá com a cabeça muito boa, como eu falei, a confiança vai fazer total diferença, e o Palmeiras está acostumado também, né, a jogar finais, tem uma maturidade muito boa em relação a isso. Se eu não me engano, os últimos títulos acabou acontecendo com virada, por mais que tenha sido na nossa casa. Eu acho que isso é indiferente, porque quando você está dentro de campo ali, você está focado. Então, o pessoal está bem tranquilo, tenho certeza que vai ser uma partida muito legal para a gente. Lucas, bem-vindo. Queria te fazer duas perguntas. A primeira, quando você foi anunciado numa entrevista aqui para o Palmeiras, você falou que chorou de alegria quando confirmou. E foi demorou um pouquinho, né? Porque você teve um primeiro início de bateria de exames, levou um pouco mais de tempo, fez novos exames até acertar. Eu queria que você falasse como é que foi esse processo para você até chegar essa emoção que você falou de confirmar o acerto com o Palmeiras. E você falou de jogadores já, né? Jogadores que você conhece. Você esteve no futebol italiano e você enfrentou no futebol italiano um jogador que está aqui no elenco, que era super importante no futebol italiano, que é o Felipe Anderson. E aqui no Palmeiras ele tem tido dificuldade de adaptação. Queria saber se você bateu um papo com ele, como é que você vê esse momento dele, dessa
o que você lembra do Felipe Anderson e o que você encontrou com ele aqui na Academia de Futebol. Boa sorte. Obrigado. Vou até falar primeiro do Felipe. Ele mandou uma mensagem para mim e falou: e aí, irmão, cadê você e tal? Eu falei: não, daqui a uns dias eu apareço aí e tal. Eu falei: e aí, como que é o ambiente? Ele falou: meu Deus do céu, cara, vem pra cá que você vai gostar demais. Todo mundo super humilde, comissão muito legal, todo mundo do bem. Então, só confirmou o que o John tinha falado pra mim e o que eu imaginava. Justamente pelo Palmeiras tá ganhando tantas conquistas há um bom tempo. Em relação à bateria de exame, eu fiquei bem tranquilo, cara, porque eu já sabia o que era. Eu tinha feito uma bateria de exame no Bragantino e tinha dado um nódulo benigno no meu pulmão. Deve ser alguma cicatrizinha que ficou por conta de alguma gripe forte que eu tive ou algo do tipo assim. Mas eu já estava tranquilo em relação a isso. Aí o pessoal até brinca muito em rede social, minha namorada me mostrou. Falou: ih, não passou no teste da calvície. É joelho, sabe? Muita coisa sai. E eu acabei até rindo. Teve um jornalista também que postou, não sei quem foi, mas falou assim: porra, ele sempre teve esse problema de coração. Eu falei com amigos próximos, eu falei: rapaziada, é só loucura. Eu falei: nossa. Mas eu tava bem tranquilo, tava bem em paz, eu já sabia o que era. Então, o Barros também tava sempre ligando para mim, falou: fica tranquilo. Então, foi muito de boa, tava com a cabeça tranquila. Lucas, tudo bem? Pelo Bragantino, você enfrentou o Palmeiras, multicampeão do Abel Ferreira, 14 vezes. Queria saber de você como é que era a preparação para enfrentar esse time tão vitorioso e a sua expectativa agora para trabalhar com o Abel. Cara, todas as vezes que a gente ia enfrentar o Palmeiras, eu falava até lá no Red Bull Bragantino que eu não sentia preocupação, justamente porque a gente, quando eu estava do lado de lá, a gente sabia que a gente ia enfrentar o melhor time do Brasil. Então, automaticamente, isso é do ser humano. Você se prepara mais, você fica mais atento, você dá a vida, é o jogo da vida, é meio que isso. Tanto que a gente até brincava às vezes, falava assim, quando ia jogar com um time teoricamente menor, a gente acabava tropeçando. E contra o Palmeiras, a gente sempre jogava bem. Justamente por isso, eu ficava sempre tranquilo, a gente ia sempre fazer um bom jogo, mas isso é consequência do que o Palmeiras sempre demonstrou, sempre ganhou, não só contra o Bragantino, mas contra várias equipes. Eu lembro que chegou pro pessoal do Red Bull Bragantino que o Abel até comentou, falou: pô, se o Red Bull Bragantino jogasse todos os jogos como joga contra o Palmeiras, ia brigar lá em cima. E ele tinha razão. Então é isso, a gente sabia que ia ser o jogo mais difícil do ano, então todo mundo se preparava, todo mundo dava vida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Leonardo Danza aqui da Rede TV. Você é um jogador com uma carreira muito vitoriosa, muito bem consolidado aqui no futebol brasileiro e também com boas atuações na Europa. Agora você chega no Palmeiras em um momento de Super Mundial, disputa de Copa Libertadores e também numa cobrança muito grande por títulos nacionais. Você acredita que esse é o momento com o maior desafio da sua carreira? Esse é o maior desafio que você encontrou até agora na sua carreira? Cara, eu não costumo olhar até como... Eu acho que eu olho mais como oportunidade, não só para mim, mas acho que todo mundo olha desse lado. Falei e repito, sou muito abençoado de estar aqui. Acho que todos os atletas do Brasil queriam estar no meu lugar. Acho que quem já está aqui há mais tempo sente isso também. Então, cobrança é normal, vai exigir sempre. Até porque investimento que tem aqui é diferente, né? Querendo ou não, é diferente, a gente sabe que é diferente. Então, em relação a isso, eu estou bem tranquilo. Eu acho que não só eu, mas como todo mundo está pensando no agora. Não adianta a gente ficar pensando em Mundial ou em partidas do meio do ano para frente. Acho que a gente está muito focado em trabalhar bem, se preparar para a final. Então, acho que é isso. Todo mundo bem tranquilinho, pé no chão, passo a passo. Primeiro o presente e o futuro. Eu tenho certeza que a gente vai disputar coisas grandes. Lucas, aqui, bem-vindo. Obrigado. Boa sorte para você. Eu queria te perguntar sobre futebol mesmo, sobre campo. Qual que é a tua ideia? Se você tinha conversado com o Abel antes para ver como é que você poderia se encaixar, onde é que ele se interessava mais em te colocar nesse time. Se você, claro, já deve ter estudado o time do Palmeiras tantas vezes que enfrentou, mas o Palmeiras passou por uma reformulação recente, né? Tem o Aníbal, que já tinha chegado, agora o Martínez, tem o Richard Rios, que está na seleção colombiana. Aonde é que você acha que você pode se encaixar melhor ou que você gostaria mais de jogar nessa equipe? Obrigado.
Pra ser sincero, eu conversei pouco aqui com o Abel. É mais, assim, extra-campo a gente acabou não conversando tanto, até porque ele é um cara que está sempre ocupado, está sempre trabalhando. Saiu do campo, ele já vai fazer o trabalho dele. Então, um cara que eu tiro o chapéu, trabalha muito. Acho que nada vence o trabalho. Cara, isso aí é o que menos me preocupa. Como eu falei, eu quero ajudar em qualquer posição. Não só aqui, mas teve uma partida que eu estava voltando de lesão até no Red Bull Bragantino. Eu joguei de zagueiro, contra o Palmeiras até. Então, eu acho que essa vaidade, esse ego tem que deixar de lado. Eu nunca tive. Como eu falei, eu sou um cara muito solidário. Então, acho que eu sinto isso do elenco também. Então, indiferente da onde jogar e quando jogar, a minha obrigação é me preparar para quando aparecer a oportunidade, eu corresponder e ajudar o time. Valeu. Oi, Lucas, tudo bem? José Paes, da TV Gazeta. Prazer enorme falar com você. Cara, você é muito tranquilo aí nas palavras. Bem bacana ver um jogador dessa forma aqui, chegando num clube tão grande como é o Palmeiras. E eu queria saber se você, dentro dessa pergunta do Caio, se em algum momento essa questão de ter grandes jogadores aqui no Palmeiras, isso te impactou de alguma forma, de você pensar, poxa, de repente pode ser que eu não tenha muitas oportunidades, até porque tem grandes jogadores, o Rios ali, o Aníbal, o Emiliano, jogadores que já vêm jogando há muito tempo. Você falou, não me preocupei tanto no primeiro momento, mas isso, quando você estava começando a negociar, isso de alguma forma te impactou ou não? Obrigado. Cara, não me impactou. Como eu falei, eu acho que vai muito de como você vê a situação. Então, eu sempre olhei para o lado positivo. Eu nunca olhei assim, vou ter dificuldade para jogar. Eu sempre olhei assim, eu vou ter caras super qualificados do meu lado. Então, querendo ou não, eu sei que eu vou aprender muito aqui. Eu tenho 30 anos hoje, sou um cara mais experiente, até mesmo nessa questão de comunicação. Eu nunca... Com 19 anos, se eu fosse dar uma entrevista aqui, eu tenho certeza que seria completamente diferente. Eu ia estar super nervoso e tal. Mas a experiência que eu tenho, eu vim para agregar, como eu falei, dentro de campo, fora de campo, ajudar a rapaziada mais nova a, o quanto antes, virar a chavinha de ser um cara profissional, de se cuidar, sabe? Eu acho que isso dá longevidade e evita lesão, dá mais qualidade nos treinos e no decorrer da carreira. Então, acho que eu sempre olhei para esse lado de, tô indo para um lugar que eu vou aprender muito, que está brigando por título, que ganha título. Então, é isso que eu sempre busquei para minha carreira. A oportunidade apareceu. Então, zero hipótese de não pensar e vir, entendeu? Lucas, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Palmeiras, Rogério Souza, da Voz do Esporte. Você disse que conversou com o John antes de vir para o Palmeiras, também com o Felipe Anderson. Eu gostaria de saber se você chegou a falar também com o Fabinho, porque vocês fizeram o caminho inverso. Você chega ao Palmeiras e ele vai para o Red Bull Bragantino, você com 30 anos e ele com apenas 22. Qual o conselho que você deu para o Fabinho, se caso vocês tenham conversado? Cara, para ser sincero, em relação a conselho, eu não lembro de ter falado nada assim pro Fabinho, até porque ele é um cara assim, ele tá com 25 hoje, né? Mas 22? Olha só, super novo, mas que essa chavinha que eu falei para você, que o quanto antes virar, o jogador vai usufruir muito mais da carreira. O Fabinho já virou, cara. É um cara jovem, mas tem uma maturidade, assim, um profissionalismo exemplar. Então, sempre tirei o chapéu para ele. Eu acabei conhecendo ele quando ele foi no aniversário do John em Bragança Paulista. Acabei conversando com ele, conheci a mãe dele. Então, deu para ver que ele, a família, são pessoas super do bem, super humildes, sabe, trabalhador. Então, em relação a conselho, não precisou. Só falei para ele, Fabinho, tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui, desfruta, continua sendo esse cara bacana que você é, trabalhador, que tenho certeza que é bíblico, né? Você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Então, tenho certeza que ele vai colher coisas muito boas lá. Lucas, aqui de novo. Queria que você contasse para o torcedor do Palmeiras um pouco as suas diferenças de características dependendo de onde você estiver em campo. Porque no Red Bull Bragantino, olhando para 2023, 2024, você chegou a fazer dupla de volante com o Matheus Fernandes, você chegou a jogar com uma trinca de volantes, na qual, em muitas ocasiões, o Jadson segurava um pouco mais, o Eric Ramírez era solto pela esquerda, você pela direita. E a gente viu que isso acabou sendo uma constância. Nos últimos anos, você revezar de lado. Você que é um meio-campista canhoto. O que muda para você jogar pelo lado esquerdo e jogar pelo lado direito? Cara, eu acho que não muda tanto.
porque futebol é muito de improviso. Então, eu sempre tive essa leitura. Vou até elogiar o Sacha agora que está no Red Bull, que foi um cara que em pouco tempo me ajudou muito em relação a ter essa paciência de fazer a leitura, porque às vezes o cara fica impaciente que a bola não chega. Então, eu acabei melhorando muito isso. Então, falando do Ramires e do Matheus, tem momento que o primeiro volante vai sair, eu tenho que fazer a cobertura dele, dar liberdade para ele sair. Então, eu faço o primeiro volante. Hoje teve o treino ali com o Alan, eu conversei com ele, falei, fica tranquilo, que quando você sair, nem olha para trás que eu fico, quando eu sair, você fica. Então, acho que é importante ter essa leitura de, às vezes o atacante baixa, eu tenho que fazer a do atacante. Vou meio que resumir para você, eu acho que o importante é estar sempre preenchendo os espaços, independente da posição que você está. Então é meio que isso, não tenho preferência para jogar. Confesso que eu tenho mais facilidade em jogar como 8, mas sei jogar como um primeiro volante. Eu subi pro profissional porque eu estava preparado na época com o Baresi, eu fiz lateral esquerdo. Como eu falei, já joguei de zagueiro também. Então acho que o segredo de tudo isso é você estar sempre preparado, porque quando a oportunidade aparecer, você tem que aproveitar. É isso. O Palmeiras, depois de fazer história no mercado de transferências em 2025, decidiu desacelerar. Após oficializar a contratação de Lucas Evangelista, meio-campista que chegou do Red Bull Bragantino, o Verdão sinaliza que, neste momento, o foco não está mais em buscar reforços, e sim em consolidar o elenco mais valioso do continente. Com aproximadamente 440 milhões de reais investidos, o maior valor gasto por qualquer clube da América do Sul nesta temporada, a diretoria palmeirense entende que cumpriu à risca as exigências da comissão técnica liderada por Abel Ferreira. A missão? Formar um time ainda mais competitivo, com peças que pudessem brigar por posição imediatamente. Resultado: 7 reforços de peso e um elenco que, nas palavras internas, está fechado para o primeiro semestre. Entre os nomes confirmados pelo Palmeiras, destaque para atletas com rodagem internacional e alto potencial de impacto imediato. Além de Lucas Evangelista, o clube trouxe os zagueiros Bruno Fuchs, do Atlético Mineiro, e Mikael, do Houston Dynamo, dos Estados Unidos. No meio, Emiliano Martinez, volante uruguaio que veio do Midtjylland, da Dinamarca, reforça a marcação. Já no ataque, a artilharia ficou pesada com Facundo Torres, ex-Orlando City, Paulinho, ex-Atlético MG, e a maior contratação da história do futebol brasileiro, Vitor Roque, que chegou do Barcelona. Todos esses jogadores já foram apresentados, estão integrados ao grupo e, com exceção de Evangelista, que não pode atuar no Paulistão por já ter defendido o Bragantino, vêm sendo utilizados por Abel Ferreira em jogos e treinamentos. Mas, torcedor, isso quer dizer que o Palmeiras encerrou as contratações de vez? A resposta é não. O clube vai adotar agora uma postura mais cautelosa, analisando com calma o que ainda pode ser feito. A ordem interna é clara. Se surgir uma oportunidade única de mercado, que traga retorno esportivo e financeiro, a diretoria pode agir. Mas o momento é de foco no que já foi montado. Internamente, a avaliação é de que todas as posições consideradas carentes foram reforçadas com jogadores que têm potencial para brigar por titularidade. E mais, Abel Ferreira está satisfeito com o que recebeu. Afinal, não é todo dia que um técnico vê praticamente todos os pedidos atendidos com investimentos desse porte. E mais, essa reformulação não foi por acaso. O Palmeiras viu 9 jogadores saírem do elenco principal, e isso abriu espaço para essa movimentação agressiva. Agora, a meta do clube é colher os frutos desse investimento. E tem muito pela frente. O Verdão entra em campo nos próximos dias pela final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, já com boa parte desses reforços à disposição. E logo na sequência vem o início do Brasileirão e da Libertadores. Lucas Evangelista, que não pôde atuar no Paulistão, deve estrear na rodada de abertura do Brasileirão, dia 30 de março, contra o Botafogo. A grande verdade, torcedor, é que o Palmeiras está armado até os dentes para brigar em alto nível por todos os títulos de 2025. A estratégia de abrir o bolso pode ter assustado muita gente, mas no Allianz Parque a confiança é total. Agora é colher resultados dentro de campo. E você, acha que o Verdão já tem elenco fechado ou ainda precisa de mais um reforço? Comenta aí e não esquece de deixar seu like.